Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja nas nossas mentes, nos nossos corpos, em todos os dias de nossas vidas. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto com a Igreja do Senhor, neste local. Agradeço muito ao Léo aí pelo convite, agradeço também a Tati, ao Wilgner, a Liv, por nos proporcionar esse momento maravilhoso de comunhão, de alegria. E eu, particularmente, fiquei muito feliz só de ver o Wilgner pregando do jeito que está pregando, falando do Senhor com toda a sabedoria, com toda a inspiração do Espírito Santo. Isso enche o meu coração de alegria, eu tenho certeza que enche o coração de todos nós. Porque eu lembro quando ele se entregou a Jesus, do dia do batismo dele, e olha o poder que o Espírito Santo tem para poder transformar o caráter de uma pessoa. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, Wilgner, que você continue pregando o Evangelho e sendo este bom exemplo aí para todos os jovens. A pregação do dia de hoje é justamente para falar de jovens, para falar de crianças, porque a palavra do Senhor nos fala que nós devemos ser como crianças, ser da mesma pureza, da mesma submissão a Deus como uma criança é, e isso é uma alegria para os nossos corações. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Passagem maravilhosa, passagem linda. Aqui nós vemos o quanto Deus tem amor pelas crianças. O quanto as crianças são necessárias para o reino de Deus. Naquela época, as crianças não eram tão amadas como deveriam ser. Eram mais rejeitadas. Tanto que os apóstolos, os discípulos naquela época, eles estavam afastando as crianças de Jesus. Mas Jesus veio para trazer o quê? A verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina, ele trouxe para si as crianças e mostrando para os apóstolos e para os discípulos o quão é importante a criança no nosso meio. Algumas estatísticas relatam que 85% das conversões ao Senhor acontecem dos 5 anos aos 15. Eu não sei se é verdade essa estatística, mas faz muito sentido. Dos 15 aos 30, 4% das conversões. Dos 30 aos 50 anos, apenas 1% das conversões. E após os 50 anos, 1% também. Eu não consigo afirmar se essas estatísticas são corretas ou não. Porém, tem grande sintonia com a palavra de Deus. Muita sintonia com a palavra de Deus. Vamos abrir aqui em Provérbios 22, para a gente entender um pouco mais isso aí. Provérbios 22, a partir do versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
por essa simples passagem aí que a gente leu, conseguimos concluir que durante a infância, a conversão da criança ao Senhor está 100% nas mãos dos pais. Quando Deus fala isso para nós, que se a gente encaminhar as crianças nos ensinamentos do Senhor, se nós encaminharmos eles, corrigindo com amor, dando direcionamento, mostrando o caminho correto, o caminho de Jesus, é uma promessa de Deus para nós, de que a criança não vai se desviar. Quando você recebe uma notícia como essa, o que você sente no seu coração? Será que você fica com medo dessa responsabilidade? Porque se a gente tem toda essa responsabilidade referente às crianças, isso mostra que nós também devemos cuidar principalmente da nossa vida espiritual para que a gente consiga encaminhar uma criança nos ensinamentos do Senhor. Então olha só o quão importante é nós pais, cuidarmos da nossa vida espiritual, porque nós, além de termos a responsabilidade da nossa vida, da nossa família, nós também temos a responsabilidade sobre os nossos filhos. Os nossos filhos está 100% nas mãos da salvação dos nossos filhos, na mão dos pais. E quando a gente recebe essa notícia, a gente tem que dar uma resposta para Deus. Nós devemos dar o quê? Uma resposta positiva. Porque quando nós colocamos a nossa vida espiritual diante do Senhor, fazendo as leituras diárias, fazendo as orações, jejum, tendo essa comunhão maravilhosa que nós estamos tendo, isso é graças a Deus, mas isso faz com que a gente consiga ajudar nos ensinamentos dos nossos filhos. Por isso que eu fiquei tão feliz de ver o Wilner pregando aqui, com a autoridade que o Espírito Santo deu para ele. E deu para nós também, para pregarmos o Evangelho e para também encaminharmos as nossas crianças no conhecimento do Senhor. E quando nós encaminhamos, e quando nós fazemos a nossa parte, Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele. Porém, quando nós falhamos com os nossos filhos, nós também estamos em débito com Deus. Então é necessário que eu e vocês, nós possamos nos aproximar mais de Deus, para que consigamos dar um bom exemplo para os nossos filhos. Porque o Wilmer só conseguiu pregar dessa forma que pregou, porque ele tem exemplo em casa. Tem um exemplo de pai, de mãe, exemplo da comunhão, e isso é uma alegria ver isso. Mas também, quanto a gente não vê as coisas no mundo, vendo crianças sendo de uma forma terrível, crianças se aproximando das drogas, da bandidagem, se distanciando cada vez mais do Senhor. E isso é uma tristeza. Por quê? Porque são os pais que são responsáveis pelo direcionamento espiritual da criança. E quando os próprios pais não buscam isso, como é que eles vão poder dar aquilo que não receberam, aquilo que não buscaram? Então é necessário que nós busquemos mais o Senhor, que nós busquemos mais a proximidade, a intimidade com Deus. E quando nós estamos íntimos de Deus, nossos filhos automaticamente também estarão íntimos do Senhor. E quando a gente fala sobre isso, é uma coisa bem semelhante em 1 Coríntios 7, do versículo 12 ao 14. Por quê? Vamos abrir um pouco as nossas Bíblias em 1 Coríntios para a gente entender o raciocínio aqui. 1 Coríntios 7, versículo 12 ao 14. Primeira Coríntios 7, versículo 12 ao 14, que diz a palavra de Deus. Aos outros, Paulo falando, eu digo mesmo, não, eu digo isto, não, aos outros, eu mesmo digo isto. Não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela.
E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Quando a gente vê que um marido descrente ele é santificado pela sua esposa e vice-versa, com a criança é a mesma coisa. Uma criança, eu quando tenho o Davi aí, cara, é maravilhoso ter uma criança, ter um ser puro em casa. Por quê? Porque o ser puro ele santifica o lar. Eu vejo nas atitudes do Davi uma pureza que eu deveria ter, que nós deveríamos ter numa criança. Quando nós oramos uma pureza de uma criança. A criança, ela olha coisas que nós muitas vezes nem deixamos quieto. Uma vez eu estava vendo meu filho brincar na rua assim, e aí ele vai lá, ele vai bem naquela pedrinha que ele olha assim, ele vê os detalhes que o meu olho não viu. Para mim é uma pedrinha normal, mas para ele foi uma pedrinha, algo que Deus criou, ele olhou assim e tal, ele olha com amor para as coisas criadas que Deus fez. Muitas vezes a gente passa, a gente vai trabalhar, e a gente nem olha o caminho que a gente vai trabalhar. E aí, só que quando a gente olha para o lado, fala assim, opa, tem uma árvore legal lá. Eu sempre passei por esse caminho e nunca reparei nessa árvore maravilhosa que Deus criou. Uma criança é diferente. Ela olha os detalhes. A criança, ela olha as pequenas coisas que Deus criou. E isso funciona para nós também. Nós devemos cada vez mais nos aproximar de Deus para que a gente possa também ter os mesmos detalhes de pureza que uma criança tem. E da mesma forma como a mulher descrente é santificada pelo marido crente, uma criança quando está no nosso meio também nos santifica com a sua pureza, com a sua singeleza de coração. Olha as características que nós devemos ter de uma criança. Uma criança ela é humilde, a humildade. A humildade de uma criança é algo maravilhoso. Eu lembro do Davi também. Toda vez que o Davi vai encontrar uma criança um pouquinho maior, ele vai lá e abaixa. Ele abaixa assim como quem está humilde ali, está com medo até. Mas olha só a humildade de uma criança, uma pureza que uma criança pode ter. Outro fator que nós devemos ter semelhante à criança. A criança ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Nós também devemos ser totalmente dependentes de Deus. Em todos os aspectos. Quantas vezes a gente esquece, a gente levanta, toma um café, sai para a rua para trabalhar e esquece de orar ao Senhor. Esquece de dedicar o nosso dia a Deus. De estar totalmente dependente de Deus. Muitas vezes nós esquecemos. Uma criança ela é totalmente dependente do pai. Ela precisa quando ela precisa se alimentar, o pai tem que dar. Trocar, às vezes uma fralda, o pai tem que trocar. O pai e a mãe tem que dar um alimento físico, tem que dar banho, tem que fazer dormir. A criança não sabe fazer nada sozinha. Nós também não sabemos fazer nada sem Deus. Então, não adianta a gente querer ser autossuficiente. Quando a gente cresce, quando a gente se desenvolve, nós acabamos ficando autossuficientes. Ah, não, agora eu sei das coisas. Agora eu sei das coisas, não preciso de ninguém me mandando, não preciso de Deus aqui. É totalmente diferente. Nós devemos cada vez mais, quando nós crescemos, nós devemos ser cada vez mais dependentes de Deus. Cada vez mais dependentes da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, quando o mundo está assim, porque cada um foi para um canto. Todo mundo esqueceu de Deus. Todo mundo esqueceu de que todos nós devemos estar totalmente dependentes de Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Deus tocou no nosso coração e por isso que nós estamos aqui hoje. Para proclamar ao Senhor que nós somos plenamente dependentes dele. Assim como uma criança é dependente dos pais, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. Vamos abrir aqui em Mateus 18. Livro de Mateus, capítulo 18.
do versículo 1 ao versículo 7. Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra de Deus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dessas coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Olha só, olha o quanto que é uma pureza de uma criança, ela é valorosa para Jesus. Por quê? Ai da pessoa que tirar uma pureza de uma criança. Ai dessa pessoa que fazer o primeiro pecado, a porta de entrada, a porta larga para o pecado. Ai dessa pessoa que fizesse uma criança pecar. Uma criança dentro, sair do reino de Deus, porque todas as crianças são do Senhor. Não existe essa coisa de pecado original. Isso é uma das maiores blasfêmias que se pode conhecer. Uma criança, ela veio pura. A criança, ela veio santificada por Deus. E ai de alguém colocar uma pedra de tropeço para essa criança, para ela sair da presença de Deus e passar a ficar na presença do mundo. Então, olha só, como nós devemos ter cuidado e zelo para que a gente não tire uma criança de uma pureza. Quanto mais a criança fica na pureza, quanto mais a criança ela fica aproximada do Senhor, mais ela vai conhecer o verdadeiro Evangelho, mais ela vai conhecer a presença de Deus na vida dela, e menos quando ela crescer, o que vai acontecer? Ela não vai se desviar. Ela não vai se desviar. Então, olha só o quão importante é a Lívia continuar pura. Quão importante todas as crianças continuarem puras. Por quê? Porque quanto mais ela continuar na pureza, mais ela vai aprender de Deus. Mais ela vai ser submissa aos pais. Mais ela vai ser uma criança que não vai se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, quando conhecer o pecado. Porque aqui fala, no versículo 7, é inevitável que tais coisas aconteçam. É inevitável que uma criança não conheça o pecado. É inevitável. Infelizmente, nós vivemos num mundo que ele é tenebroso. Se nós não prepararmos as nossas crianças para serem soldados de Cristo, essa criança vai perecer. Então, todas as crianças, ouçam crianças, vocês são soldados de Cristo. A partir do momento em que vocês estão juntos com os seus pais, junto com a comunhão da igreja verdadeira do Senhor. Então, nós devemos fazer com que eles sejam soldados do Senhor, para transformar cada vez mais pessoas que estão de fora do reino de Deus para dentro. Isso cabe a quem? A eu e a vocês. Falando para as nossas crianças, para que elas possam permanecer na pureza. E para a gente também, já que a gente não pode fazer com que essa criança tenha uma pedra de tropeço em sua vida espiritual, nós devemos o quê? Cuidar da nossa própria vida espiritual. Será que nós, como maridos, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Conduzindo a nossa família como sacerdotes espirituais da nossa família? Será que nós estamos fazendo isso? Se não, nós devemos fazer. Nós devemos encaminhar a nossa família, a nossa esposa, encaminhar os nossos filhos, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais e consigamos, em tudo, fazer a vontade de Deus. Será que é importante que saibamos como tratar os pequeninos do Senhor? Nós devemos ensinar as crianças o caminho em que se deve andar.
Devemos aprender com elas como entrar no reino de Deus. Nós ensinamos as crianças a adentrar, a permanecerem na pureza, e as crianças nos ensinam ao quê? A adentrar ao reino de Deus. Porque nós só iremos adentrar ao reino de Deus se nós formos puros, como uma criança. Se nós formos puros, se nós formos humildes como uma criança, se nós formos totalmente dependentes de Deus, da mesma forma como uma criança é totalmente dependente do pai e da mãe. É muito triste ver o mundo do jeito que está, porque o mundo só está do jeito que está porque eu e você, como cristãos, nós muitas vezes deixamos de fazer a nossa parte, deixamos de pregar o evangelho para as pessoas, porque é só o evangelho que vai transformar, que tem o poder de transformar uma nação, tem o poder de transformar o mundo inteiro. Não adianta a gente querer achar que um presidente vai fazer uma coisa, um parlamentar, um rei. Eles não vão fazer nada. Quem vai fazer é o Rei dos Reis, é o Senhor que vai fazer através de nós os seus servos. Vamos ler aqui. Alguma vez você já se imaginou no céu? O que vocês acham? Alguma vez você já se imaginou? É maravilhoso, né? A gente imaginar os céus. Eu lembro uma vez que se a gente entrar num contexto de uma criança, o céu é um enorme playground, é um enorme parque de diversões. E nós estaremos nesse parque de diversões, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos cada vez mais transmitir a palavra do Evangelho para as pessoas, para que a gente consiga fazer parte do parque de diversões do Senhor. Imagina só que alegria. Eu lembro uma vez quando eu era criança, uma das lembranças que eu tenho da minha infância é a minha mãe. Eu fui com a minha mãe e meus pais no playground, no parque de diversões. Que dia maravilhoso que eu lembro. Que coisa gostosa que eu passei com a minha mãe. Foi uma lembrança que eu tenho dos meus pais, que isso nunca vai te sair da minha mente. E eu fico imaginando, se o céu se todo mundo vai ser como criança no céu, então lá vai ser um enorme parque de diversões, junto com Deus. Que maravilha, que delícia a gente pensar nisso. E falta pouco para a gente chegar lá. Em nome de Jesus. Quanto tempo você acha que a gente tem mais aqui nessa terra? Será que nós temos mais 30, 40 anos nessa terra? Mais 50? O que é isso perto da eternidade? Que estaremos juntos com Deus. Que estaremos juntos com o Senhor para todos sempre, como crianças. Não tem coisa melhor do que ser uma criança. Sem preocupações de nada. Sendo uma criança brincando, alegre, junto com os pais, junto com o pai. Isso é maravilhoso. Não tem fase melhor do que uma fase de ser criança. E Deus falou para a gente se tornar como uma criança. Voltar a ser criança. Em pureza, em santidade, em amor, em humildade. Sendo completamente dependentes do Senhor. Eu convido a você a fechar os olhos nesse momento. Fechar os olhos. Lembra de um dia maravilhoso que você teve com os seus pais? Um dia maravilhoso que você teve com a sua mãe? Um dia maravilhoso que você não consegue tirar isso da sua cabeça. Quando você lembra, você até suspira. Pensa nisso. Pensa que o céu será infinitamente melhor que esse dia. Um dia maravilhoso, que nós estaremos juntos com o Senhor, onde a ordem desse mundo vai acabar, a tristeza vai acabar, a maldade irá cessar. Estaremos juntos com o Senhor para todo o sempre. Você crê nisso? Sim ou não? Nós cremos que iremos passar os melhores dias de nossas vidas, de nossa existência, junto com Deus. Como crianças, com pureza, com alegria, com santidade. Vamos transmitir essa palavra para as outras pessoas, amém? Vamos transmitir, porque as pessoas que estão lá fora, elas precisam se transformar em crianças também. Não só nós, mas eles também. Vamos juntos nessa, batalhando na igreja do Senhor, para que possamos ser crianças. Vamos orar?
Oremos. Santíssimo Deus, bondoso Pai, eterno Criador, Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa alegria. Nós sabemos, Pai, que o melhor dia de nossas vidas aqui nessa terra, o dia que nós ficamos mais alegres, o dia que nós ficamos com o coração mais aquebrantados, este dia é trapo de imundícia, perto dos dias que teremos com o Senhor. Pai, a nossa mente e o nosso coração não consegue discernir o quão maravilhoso deve ser o céu. Mas nós um dia queremos estar juntos com o Senhor aí, nos céus, brincando no nosso playground espiritual, sendo como crianças, sendo como pessoas que são puras, que são santificadas pelo Senhor, pessoas totalmente dependentes de Ti, assim como uma criança é totalmente dependente dos pais. Nós, como a igreja do Senhor, como a menina dos olhos do Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor, de Cristo Jesus, que se fez carne, que se fez criança aqui nesta terra. Ele é puro, santo, íntegro, irrepreensível, viveu uma vida perfeita no nosso lugar. Morreu na cruz com a inocência de uma criança. Ele se entregou por amor a todos nós, nos dando, Pai, do Teu Espírito Santo e nos convidando a ser como crianças, nos convidando a sermos puros, santos e irrepreensíveis, assim como Ele foi, assim como Ele é. Nos ajude, Pai, a transmitirmos a palavra do Evangelho para as pessoas, para que o mundo se transforme em crianças, para que um dia possamos estar todos juntos para brincarmos na nossa parque de diversões espiritual. Nós confiamos no Senhor, pedimos para o Senhor nos ajudar a sermos santos, retos e irrepreensíveis diante do Senhor. Humildemente queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pois muitas vezes, Pai, nós somos crianças desobedientes. Muitas vezes somos pessoas inúteis, muitas vezes somos pessoas que não refletem a luz de Cristo. Mas nós não queremos mais ser assim. Que o sangue de Jesus vigore em nossas vidas e que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo durante essa semana, durante todos os dias de nossas vidas, para que quando fecharmos os olhos para este mundo e abrirmos os olhos para a eternidade, estaremos juntos com o Senhor, para podermos contemplar a Tua beleza e podermos usufruir do nosso parque de diversões espirituais. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e por fé agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém.